Abra sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 78. Salmo 78. Nós vamos ler alguns versículos para a gente começar. A partir do versículo 8. Nós vamos ler aqui até o versículo 24. Um salmo um pouco grande. Eu quero apenas trazer à luz uma introdução, uma base, e depois eu tenho algo a compartilhar com os irmãos. Estou com essa palavra assim no meu coração, ardendo, uma expectativa de falar com os irmãos, já nas últimas 2 semanas, esperando a minha vez de pregar. A minha vez aqui, que tivemos 2 domingos aí, né? Que eu, graças a Deus, assim, pude sentar um pouquinho, ouvir a palavra. E hoje eu estou aqui, amado, com o coração ardendo para ministrar a palavra do Senhor para a tua vida. E eu tenho certeza que você vai sair daqui minimamente desafiado a mudar de vida. Minimamente. Amém? Quem precisa mudar de vida aqui, amado? Quem precisa? Levanta a mão, quem precisa? Eu preciso mudar de vida. Amém? Levanta a mão, levanta a mão. Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Amém, glória a Deus. Eu não vou perguntar quem não precisa, porque não precisa mesmo, então tudo bem. Está feliz com a vida. Mas eu creio que logo após a mensagem você vai ver que tem sempre alguma coisa para mudar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, nos dá uma noite, Senhor, onde o Teu Espírito possa encontrar em nós corações abertos, quebrantados, corações cuja expectativa atende, Senhor, atende a demanda que está no Teu coração. O Senhor procura, Deus, corações que anelem pelo Senhor, pela Sua presença, pela Sua vontade. A Tua palavra diz que o Senhor anda por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente do Senhor, Pai. Que o Senhor possa encontrar corações aqui essa noite, corações de filhos e filhas aqui que são totalmente do Senhor. Deus, o Senhor também procura verdadeiros adoradores. Essa classe que o Senhor está procurando ainda, Senhor. E sempre que o Senhor acha, ó Deus, o Senhor vem e libera palavras, libera promessas, libera um outro nível de vida, libera, acima de tudo, a Tua intimidade, Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, fala ao nosso coração. Tudo que nós precisamos é ouvir a Tua voz. Tudo que nós precisamos, estamos aqui, Pai, para receber o que o Senhor tem para nós. Estamos aqui para comer o que o Senhor vai colocar na mesa para nós, Pai. Ó Deus, estamos aqui para que o Cordeiro, que foi morto, mas que agora vive e é Senhor, se revele por meio da luz do Espírito Santo ao nosso entendimento. O nosso entendimento carnal não é competente para acessar as coisas espirituais, mas, Senhor, há em nós uma mente chamada mente de Cristo, capaz de nos dar entendimento de acessar as coisas celestiais, Senhor. Pai, por isso libera esse entendimento, essa revelação sobre a Tua igreja essa noite, Pai, em nome de Jesus, para que possamos sair daqui, Deus, com uma nova atitude, com uma nova postura, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, em nome de Jesus. Libera sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Versículo 8 diz assim: eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que Ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado.
Ele fez maravilhas diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar, fez as águas erguer-se como um muro. Ele os guiou com uma nuvem de dia e com a luz do fogo de noite, fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas da pedra, fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, não confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Vamos adiante. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Vá comigo em Josué. Esse é o segundo texto que nós vamos ler. Josué capítulo 5. Versículo 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Queridos, aqui é um texto que marca a transição, ou o final da transição de uma jornada, de uma estação. Final da transição da jornada do povo de Deus, que outrora, antes dessa jornada, não fazia parte do plano original de Deus, que o povo caminhasse tanto tempo no deserto. Durante 40 anos eles caminharam no deserto, e sabemos que eles caminharam no deserto porque, por incrível que pareça, aquele povo ali cansou Deus, amado. Por incrível que pareça, aquele povo ali acabou com a paciência de Deus. E Moisés intercede diante de Deus, e Deus ouve a oração de Moisés, mas diz: esse povo vai andar no deserto, ele não vai herdar a terra. E é interessante, amados, que esse é o povo que Deus, como diz o texto, os tira, os arranca, com asas como águia, os transporta do Egito, arranca-os de uma condição de escravidão. Aquele povo ficou 400 anos no Egito, estou arredondando os números, e estando no Egito, ele entra ali como um clã, vive
cresce e se multiplica no Egito. Chega a um ponto, amado, certamente começa a culturar no Egito. E vai se tornar, e eles vão se tornar escravos. Por razões que não me vem ao caso aqui, diante do objetivo que eu tenho com essa palavra nessa noite. Mas fato é, eles se tornam escravos no Egito. Fato é que o povo de Deus, o povo da promessa, está vivendo um tempo no Egito. E esse tempo também fazia parte do propósito de Deus. Porque Deus disse isso anteriormente a Abraão, quando estava na terra de Canaã. Esse povo, os meus filhos, Israel, esse povo, os teus filhos, Abraão, o meu povo descerá ao Egito e vai ficar ali 400 anos. Depois eu os tirarei e retornarei com eles à minha terra, a essa terra de Canaã, a terra da promessa. Chegou o tempo, havia uma longa estação, um longo período, que diante do propósito de Deus, agora Moisés, usado por Deus, vai libertar para a terra. Chegou o grande momento de acessar a terra que Deus prometeu aos seus filhos. Prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas do povo, os patriarcas da promessa. Agora Deus está levantando uma nação. Chegou o momento, Deus os havia libertado para irem agora e pisar na terra da promessa deles. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos essa noite é o seguinte: cada um de nós, fazendo pegando esse texto e fazendo uma comparação com a nossa vida hoje, nós entendemos que a Bíblia vai nos ensinar que nós também fomos libertos da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. Tínhamos uma identidade, sabe, com o Egito, esse Egito da escravidão do pecado, dos falsos deuses, da postura da rebelião contra Deus, de um espírito independente, rebelde, que apesar de toda a tecnologia e de todo o conhecimento, tem uma postura, tem uma atitude interna e até externa ante Deus. Éramos, por natureza, diz a palavra, filhos da ira. Diz a palavra que éramos inimigos de Deus. Diz a palavra que nós éramos escravizados por uma natureza pecaminosa. Estávamos arruinados, distanciados, fora da comunhão com Deus, como que esquecidos numa terra distante que não é nossa terra. Não nascemos para fazer parte do Egito, não nascemos para ser pecadores. Nós não nascemos, não era propósito de Deus para o homem que o homem fosse pecador. Mas ele se torna pecador, e agora ele depende totalmente de um remidor, de um libertador, e nós entregamos a nossa vida a Jesus porque entendemos que só Ele reunia condições de nos libertar dessa condição pecaminosa, naturalmente inclinada para o mal, inclinada à rebeldia, à independência. Éramos, por isso a Bíblia diz, por natureza, filhos da ira. Tudo que saía de nós era ante Deus. Muitos de nós aqui adoramos no passado falsos deuses. Os que não adoravam, de repente, algum Deus materializado com algum nome religioso, adorou o Deus dinheiro, o Deus trabalho, o Deus egocêntrico. Acreditou muito mais na própria razão do que na fé. Acreditou muito mais naquilo que se pode tocar do que do que se pode crer. Foi daí que Deus nos tirou. E quem nos tirou? O Deus verdadeiro e a vida eterna chamado Jesus de Nazaré, o Senhor das nações, o Senhor glorioso. Comparado ao cordeiro morto,
cujo sangue foi passado nos umbrais das portas dos judeus, dos hebreus ali no Egito, e o espírito de morte jamais tocava aquelas casas por causa do sangue do Cordeiro. Aquele era o sangue remidor, foi esse sangue que foi derramado sobre a nossa vida. Nós fomos redimidos dessa condição. Por isso saímos, por isso a Bíblia, Paulo vai dizer aos Colossenses que nós fomos transportados do império das trevas. Essa era a treva. Falava para os irmãos aqui pela manhã, céu e inferno não é uma condição geográfica, espiritualmente geográfica ou dimensional. Céu e terra tem a ver com a presença de Deus. Onde Deus não está, onde há ausência de Deus, ali é inferno. Se Deus está, o céu também está. De maneira que, se Deus desce ao inferno, o inferno se torna céu, porque Deus que é céu está lá. Então a gente foi aprendendo esse binômio de céu e inferno. Parece que o inferno é no centro da terra, aí tem o céu, e aí Deus está no céu passeando com os seus anjos, com carruagens de fogo. Não, o céu todo está em Deus. A Bíblia diz que os céus dos céus não podem conter Deus. É esse Deus, foi esse Deus que se revelou na pessoa do seu Filho como o único competente, capaz de nos transportar de uma condição maldita, pecaminosa, naturalmente inclinada ao pecado, à carne, à rebeldia, aos assassinatos, aos adultérios, às imoralidades, às cobiças, que nos fazia perambular no Egito da existência, adorando falsos deuses. Muitos de nós aqui ainda estamos sendo libertos de uma cultura egípcia. Apesar de na igreja ainda carregamos alguns costumes no nosso caráter, na nossa moralidade, defeituosos, distorcidos, porque ainda que a obra tenha começado, Ele que é fiel ainda não terminou. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo. Mas por que nós somos contradição pura? Somos ambivalência pura. Porque saímos do Egito. Com toda a glória e majestade, com todo o conhecimento da boa nova do Evangelho, muitos de nós insistem em olhar para trás e contemplar, e rememorar, e ficar ali como que sentindo a saudade da cebola do Egito, da liberdade do Egito, da liberdade, né, amado? Só para os irmãos terem uma ideia, quando eu era do Egitão mesmo, quem é que era do Egitão mesmo, amado? Quem era? Quem era do Egitão mesmo? Só esses irmãos aqui, fala para o teu irmão, todo mundo era do Egitão, amado. Mesmo você que nasceu na igreja. Porque, veja, não é uma condição geográfica, é uma condição de natureza e de estado espiritual. O filho de crente nasceu numa condição maldita. Pecado original. Ele precisa de um redentor, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa crer no Senhor Jesus, aí sim ele é transportado dessa condição espiritual para uma outra condição. Cuidado para que filhos de Cristo não estejam apenas comportamentalizados religiosamente falando. Como é que sabe disso? Pelos frutos se conhece a árvore. Não é questão de julgar a pessoa, mas julgar o fruto. Não pode o abacateiro dar limão, pode, amar? Eu sou de Jesus, mas a cara é de limão, amar. Olha para o teu irmão, vê se a cara é de limão, amar. Chupou limão agora, olha a cara dele, ó. Alguém liga aqui para mim, por favor. Queridos, eu tô tentando encontrar assim uma forma bem clara e bem objetiva de passar o que está no meu coração para os irmãos.
procurando palavras que sejam espirituais, porque a gente precisa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Eu sei que os irmãos são espirituais. E eu peço ao Espírito Santo que dê a você um discernimento espiritual. E peço que os irmãos orem por mim, para que haja em mim um discernimento espiritual, para escolher palavras espirituais, para liberar sobre a vida dos irmãos. Não é uma questão de intelecto, é uma questão espiritual. Mas isso aqui, o que eu vou dizer hoje, o que eu estou dizendo hoje, é a razão de muitos irmãos estarem vivendo uma vida miserável. É a razão de muitos irmãos, apesar de terem saído do Egito, ainda não entrarem em Canaã. É a razão de muitos irmãos terem morrido no deserto. Fala para o teu irmão, Deus não te chamou para ficar no deserto. Veja que o deserto foi uma condição de Deus para deixar passar toda uma geração. Não era propósito original de Deus. Do Egito para Canaã, muito perto. Mas eles andaram em volta, diga comigo, 40 anos. Diga mais, 40 anos. Agora faz cara de assustado, teu irmão. 40 anos, cara. O Salmo 78, que foi lido, explica a razão, a postura daquele povo diante de Deus. Aquele povo não tinha a menor condição de entrar na terra de Canaã, entrar na terra da promessa, viver as promessas de Deus. Deus queria prosseguir com o seu projeto de redenção da humanidade. Então Deus preferiu gerar uma outra geração no deserto. Então você tem um povo que ao sair do Egito está no deserto do Sinai. Diga, deserto. Deus nos chamou para Canaã. Diga, Canaã. Deus me chamou para Canaã. Sabe o que é Canaã? É terra da promessa. É lugar de crescer. É lugar para multiplicar. É lugar para se estabelecer. É lugar para lutar e vencer. Amém? Mas é impressionante. Muitos irmãos estão satisfeitos no deserto. Muitos irmãos estão, preste atenção, amado, amarradão na vida do deserto. Sabe por quê? Porque a vida do deserto tem pão do céu. A vida do deserto tem água da rocha. A vida do deserto, o vento sopra e vem uma codorniz aqui, eu faço um churrasquinho. Uma coisa boa, amada. A vida do deserto é o maior projeto social da história humana e estatal. É o maior projeto de Bolsa Família, de Bolsa Roupa. A sandália não gasta, mano. 40 anos andando e a sandália não gasta. A roupa não gasta, 40 anos. É o maior projeto social estatal da história humana. Anda à noite, tem uma fogueirinha rolando, quentinho. De dia, tem uma nuvem fazendo uma sombra. Olha que coisa boa. Ô glória. Terra do maná, ô terra de mistério. Quantos estão entendendo, amado? Mas só que o deserto é um lugar de transição, não é um lugar para ficar. Deserto, apesar de toda a obra, toda a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, não é um lugar para ficar. Mas sabe por que muitos querem ficar? Sabe por que muitos não atentam para essa estação que já deveria ter acabado, essa que é de transição, já devia ter acabado, mas não passa nunca, porque muitos estão tão acostumados com esse estilo de vida que não conseguem botar o pé em Canaã, não conseguem viver as promessas. Sabe por quê, amado? Porque em Canaã agora você tem que arar a terra.
Agora você tem que semear. Quando se bota o pé em Canaã, cessa o maná. Olha, amado, que coisa interessante. Muitos de nós olhamos para os grandes feitos do deserto, a saída do Egito, uau, maná, uau, água da rocha, aleluia, e cantamos e falamos, tem hinos, mas querido, esse lugar não é o lugar da vontade absoluta de Deus, apesar da glória de Deus se manifestando. Deus manifestava a sua glória, mas com o propósito, conduzir o seu povo a um outro nível. Presta atenção, tem irmãos que vêm à igreja, fica esperando o maná cair do céu, cara. Sabe o que você está dizendo? Senhor, eu quero o lugar da transição, eu não quero o lugar da promessa. Senhor, eu quero o deserto. Se você quer maná, se você quer suprimento diário, você está pedindo, Deus, eu quero o deserto. Só que há irmãos que já entenderam, Senhor, não, Senhor, eu quero a minha terra, eu quero arar a terra, eu quero trabalhar, porque eu estou entendendo que é em Canaã que o Senhor opera através da minha mão. Em Canaã o Senhor opera através da minha mão. Por isso tem muitos irmãos que não querem trabalhar na igreja. Quem trabalha na igreja entrou em Canaã. Sabe por quê? Arregaçou a manga. Semeia. Quem oferta, quem dizima na igreja está em Canaã, amado. É herdeiro das promessas. Sabe por que muita gente, amado, fica reclamando e participando de movimentos ditos revolucionários? Porque não quer trabalhar. Canaã é lugar de trabalho. Fala para o teu irmão, Canaã é lugar de trabalho, meu irmão. Sabe por que muita gente não vem no encontro do bem casado? Porque paga 40. Se fosse de graça, talvez viria. Se fosse um maná caindo do céu, Fala para o teu irmão, cara, a tua mentalidade tem que mudar. Você tem que sair da mentalidade de escravo para a mentalidade de governo. Cara, tem muitos irmãos que saíram da escravidão do Egito, não são mais escravos, são livres, mas vivem como escravos. É impressionante, amados. Impressionante. Perceba, há palavras nas Escrituras dizendo como que Deus fosse gerando Israel como um filhinho dele e libertou Israel já crescido. Mas veja, Deus não queria Israel naquele estado onde Deus estava suprindo como que um perambulante pelo deserto. Deus queria que o filho Israel, o seu povo, crescesse, amadurecesse a um ponto de Deus não mais liberar pão do céu, mas usasse a sua vida para multiplicar da terra, meu irmão. Mas tu está aí procurando, esperando. Ainda não entendeu que em Jesus você está em Canaã. Está desesperado, querido, presta atenção. Se você não passar no vestibular para fazer uma pública, você vai pagar a sua faculdade, cara. Você vai trabalhar e você vai pagar. Tomara que estude na pública. Tomara que o país saia de onde está. Tomara que haja condições do país. Mas veja, amado, você precisa sair da condição de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de governo. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus, então você também é príncipe, você é herdeiro de Deus, cara. Sai dessa condição quem está embaixo. Sai daí, amado. Isso não tem a ver com título, não tem a ver com nada, tem a ver com uma mentalidade. E eu sei que é difícil trabalhar a nossa mente, amado. É impressionante, a gente vive a partir do nosso pensamento, da nossa mentalidade. Por isso Paulo fala aos Romanos 12, eu falo isso direto na igreja, precisamos de uma renovação mental. Precisamos da mente de Cristo. Precisamos do poder do Espírito Santo mudando as nossas concepções, amados. Eu não quero saber se você está ferido, o que você pensa, o que você acha. Eu quero perguntar a você que tipo de mente você tem, de escravo ou de príncipe.
Mente de escravo vai sendo levado, vai sendo conduzido como o cavalo e a mula, com freios e cabrestos de outra sorte, não obedece, precisa de chicote. Já a mente de um filho é uma mente de governo, é uma mente criativa, é uma mente que empreende, é uma mente que no meio da adversidade ele encontra soluções, e se não houver soluções, ele sabe o pai que pode contar. Quem é o modelo disso? Jesus. Jesus. Quando a gente não vive nessa dimensão, caminhando para esse entendimento, nós estamos negando o que o Pai espera de nós, nós estamos dando uma resposta negativa ao que o Senhor espera de nós, gente. Eu me nego a ser pastor de uma igreja de escravos, de mentalidade de escravo. Eu tenho falado ano após ano com os irmãos, querido, se você quer alguém que tem uma unção dobrada do Espírito, que a mão vai chapar a tua cabeça, meu irmão, se Deus me usar, glória a Deus, mas Deus pode te usar também, porque você também é santuário de Deus, você é sacerdote de Deus. Você imagina, amado, aquela geração todinha, nem no Egito trabalhou, filha, nasceu no deserto, nunca trabalhou, quando chegou em Canaã, o que eles estão acostumados a esperar? De manhã vai ter o quê? O que vai ter de manhã? Espera um dia, porque Deus não avisou não. E falhou, hein? Vamos esperar outro. De repente a gente errou o dia, pode ser o Shabá, mas no Shabá tinha. Quer dizer, no Shabá não tinha sexta-feira 2 vezes, então deve ser o Shabá. Passaram-se 10 dias, nada. 20, 40 dias. A esposa já estava assim, meu velho, tem que sair para ralar. Não vai ter maná. Sabe por quê? Acostumou, amado. Sabe o que significa isso? Um outro nível de gente que, apesar de filho de Deus, vive como escravo no deserto, vive como um peregrino, sempre pedindo e esperando da mão de Deus. Eu recebo da mão de Deus sempre, mas não naquela condição do deserto. Deus tem uma terra, tem uma herança para mim. E veja, amado, presta atenção em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê entendimento, por favor, querido. Por favor, eu quero que você flua, eu quero que você cresça, eu quero que você avança em nome de Jesus. Depois vem dar o testemunho para nós. Eu vejo, sabe, às vezes, atitudes e mentalidades de gente acomodada. Filho, herdeiro da promessa, mas vivendo como escravo, ou vivendo como um peregrino no deserto, que acostumou as coisas a acontecerem assim, de acordo com o sobrenatural, né? A condição de suprimento diário, a conta-gota diária, quando Deus reservou para nós um lugar de multiplicação, um lugar de uma terra em que todas as áreas da nossa vida podem multiplicar. Jesus chamou isso de vida abundante, espiritualmente abundante. Você sabia que Deus te chamou para uma vida extraordinária, cara? Deus não te chamou para uma vida ali, sabe? O que acontece com essas pessoas? Vivem nesse lugar, sabe, do pedinte. Só em Canaã eu aprendo a ser abençoador. Sabe por quê? Porque eu planto uma semente, eu trabalho, planto, aro, planto, rego, cuido da terra, daqui a pouco nasce uma árvore com muitas frutas, e eu começo a ter condição de abençoar. Eu saio da condição de alguém, sabe, sem ter onde parar, esperando alguma coisa acontecer, para a condição de alguém que tem uma terra, está estabelecido, alguém que pode abençoar, cara. Deus te chamou para orar por alguém, curar alguém, na autoridade do nome dEle. Deus chamou você para você buscar a presença dEle. Deixa eu falar para você, meu irmão, presta atenção, é um equívoco nosso a gente ficar esperando o maná cair do céu. Sabe por quê? Estamos em Canaã, Jesus, e o maná cessou. Sabe como é que faz agora? Não vivo mais pelo que vejo, mas pelo que creio. Você ainda não entendeu isso?
Você está esperando uma campanha para materializar a sua fé? Essa heresia que muitos fazem hoje? Isso é uma bênção, cara. Você é uma bênção. Só que muitas vezes só você não acredita em você. Deus investiu, sabe o que em você? A própria vida do filho dele. Mas você não acredita em você. Você faz corpo mole. Você quer ficar no deserto, esperando o maná cair. E está falando balá balá, porque viu o sobrenatural. Não entendeu que quando eu semeio e trabalho a terra, e Deus dá a multiplicação, também é sobrenatural. Deus não é maluco. Fala para o teu irmão, Deus não é doidão, cara. Às vezes parece. Às vezes o pai parece doidão. Só alguém muito doido para enviar o justo filho dele para morrer por nós. Mano. Sem vergonha que eu sou, mano. Olha para tu, cara. Fala a verdade, fala a verdade. Seja sincero com o teu próprio coração. Olha só, tu valia a pena que um justo morresse por você? Meu irmão, nem o Bolsonaro, mano. Nem o Bolsonaro. Morrendo por mim eu sou digno, nem do Bolsonaro. Nem se o Barba morresse, amado, eu sou digno, nem do Barba. Só digo que ninguém morresse por mim, amado. Eu sou sem vergonha, eu sou alguém que precisava, carece da misericórdia e da graça de Deus. Você entendeu? O Pai é apaixonado, ama a gente. Decidiu isso, decidiu, porque Ele é Deus, pronto, acabou. Agora, Ele tem as condições dEle. Ele tem as condições dEle. E agora, que resposta você vai dar a essa palavra? Querido, eu não estou aqui pregando para parecer bonitinho para você. Ô, pastor, que mensagem. Mensagem de ontem. Ô, pastor. Não, querido, esquece essas vaidades. Eu quero ver você chegar em Canaã e viver a tua história, a tua aventura com Deus. Derrubar os teus gigantes da tua terra. Você não entendeu isso ainda? Você foi chamado para ser um Davi? Que Deus está te preparando em Canaã para você derrubar gigantes. Você está esperando as pessoas irem... Você está esperando pessoas derrubarem por você? Não, amado. Você foi chamado para você derrubar. Você derrubar. Você é um Caleb de Deus. Você vai derrubar. Glória a Deus. Apóstolo Ezequiel, alguns anos atrás, ele disse o seguinte: gigante é difícil o primeiro, mas depois que o primeiro cai, todos vão caindo, em nome de Jesus. Primeiro tu, caramba mesmo, qual é que é? Mas depois que tu derruba o primeiro, amado, aí tu vai com tudo nos outros. Aleluia. Quais são os gigantes que amedrontam você quando você olha para Canaã? Muitos deles estão dentro de você. Por isso nós cantamos aqui: eu não sou mais escravo do medo, eu sou... Aleluia. Se a gente orar aqui, você sair daqui sem uma decisão na sua vida, vai ser mais uma palavra dominical. Volta para o seu reduto universitário, seu reduto virtual no Facebook, e continua vivendo no deserto da sua existência, esperando o maná cair. A responsabilidade é só tua. E eu não vou orar aqui para o maná cair em Canaã, porque é uma oração de tolo, hein? Porque em Canaã o maná cessou. Sabe por que o maná cessou? Porque o pão do céu, que é Jesus, já caiu de uma vez por todas. E Ele é a nossa Canaã. Nele eu tenho a fonte, ou as fontes da minha vida. Nele eu me conheço, nele eu ganho identidade, nele eu me fortaleço, nele eu me renovo. Na fé dele, amado, na fé dele eu cresço, eu amadureço. Que atitudes práticas você vai tomar com isso, gente? Fé é prática. Fé é prática. Fé não é uma coisa assim mental, sabe? Eu creio, sabe? Fé não é crença.
Crença tem muito a ver com cultura, aquilo que vai sendo construído ao longo do tempo, socialmente, que vem como tradição dos pais, da sociedade, da pátria, aí é crença. Ou a partir de traumas que se instalaram como crenças, positivas ou negativas na minha vida, e que me lançam para frente ou me interrompem, ou me travam. Eu estou falando de fé. Fé. A fé que faz a muralha de Jericó cair para você entrar na terra. E sabe como cai? Gritando. Gritando. O que eu quero dizer com isso? Às vezes vai ter que ser uma coisa doida que você vai fazer. Uma coisa, meu irmão, é isso. Eu vou fazer uma doideira porque eu estou entendendo que Deus está me levando. Senão essa muralha não vai cair. Aleluia.